calma e o silêncio é a nossa natureza essencial. Eckhart Tolle. Seja muito bem-vindo a mais um programa Desperta a Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta, programa de autoconhecimento, programa sobre conhecermos quem somos em essência. No programa de hoje vamos falar sobre o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, autor do livro O Poder do Silêncio. Desculpa, hoje nós vamos falar do o livro Poder do Silêncio, né? Autor do livro Poder do Agora, que é um best-seller aí e fala realmente sobre essa outra dimensão que possuímos em nosso interior, da consciência, e sobre reconhecermos realmente quem somos em essência. Poder do Silêncio foi o primeiro livro que chegou, né, que eu tive conhecimento. Na verdade, eu escutei, né, um audiolivro. E aí fui para o Poder do Agora, que é o livro mais completo do Eckhart. E aí então realmente compreendi essa dimensão interior que vamos começar a conversar hoje. Essa semana vamos então a conhecer um pouco mais, né, sobre esse livro, O Poder do Silêncio, que tem grandes insights aqui para a gente causar essa transformação, essa mudança de consciência de dentro para fora. Porque é algo que a gente já sempre teve aqui presente, né? Sempre existiu, existe, só que se a gente não tem um olhar diferente, se a gente não percebe, a gente pode passar a vida toda sem perceber essa dimensão de paz, de compreensão, que aqui ele mostra muito bem que a gente pode começando a perceber o silêncio. E no primeiro capítulo ele já fala do silêncio, né? Da calma. E qual é o importante do silêncio e a calma, porque é a nossa natureza essencial. Mas antes vamos começar agradecendo a energia da gratidão, como a gente sempre começa, agradecendo a vida, agradecendo a essa oportunidade, agradecendo por ver, ouvir, falar, caminhar e todas as coisas simples que a gente faz parte do nosso dia, faz parte da vida que possuímos e muitas vezes não percebemos. Bom dia, Lari, bom dia, Selma. Então, Eckhart Tolle começa dizendo que o silêncio ele não é um pensamento. E isso é muito importante, porque quando você sabe que a sua vida não é só pensamentos, você tem uma dimensão mais profunda em seu interior, ali está a calma e o silêncio. Ali está a verdadeira percepção livre da forma condicionada dos pensamentos. E o poder do silêncio é isso. Quando você percebe o silêncio, quando você consegue parar, refletir e realmente ficar atento ao silêncio que existe por baixo de todas as palavras, o silêncio que existe entre as palavras que estamos nos comunicando aqui, quando você começa a perceber esse silêncio, o que percebe o silêncio não é um pensamento. O que percebe o silêncio é a sua consciência. Então, Eckhart Tolle diz que tudo, basicamente em tudo, existe a calma e o silêncio. Por baixo do barulho, por baixo de todas as formas de interpretação. E quanto mais a gente pratica essa percepção de reconhecermos o silêncio, ele está aqui, mais a gente vai nos alinhando também e com o silêncio que existe em nosso interior, né? E Eckhart Tolle também fala sobre o silêncio, o poder do silêncio como a calma essencial. Por que que entre as palavras existe a calma? Porque existe o silêncio? Por que que existe e por que que no silêncio está realmente a calma? A nossa mente intelectual, a mente pensante, né, ela não consegue perceber e compreender a importância do silêncio. Só você pode, só quem você é em essência. Por quê? Porque em essência nós somos a calma e o silêncio também. Não somos só barulho, só interpretação. Por isso que muitos ensinamentos, não só ensinamentos espirituais, mas do autodesenvolvimento, nos faz aumentar essa percepção, né, de, ou melhor, criarmos essa percepção interior livre desse condicionamento, livre de estarmos sempre aqui, ó, definindo, interpretando a nossa realidade. E Eckhart Tolle então fala que até mesmo na natureza, todas as plantas, árvores, uma flor, ela tem o silêncio, ela tem a calma,
Se você começa a prestar atenção realmente, sua atenção está na natureza, você começa a sentir a calma da natureza. Isso, por que é tão importante essas práticas? Tanto você perceber o silêncio, quanto você perceber a calma de uma árvore, a calma de uma natureza, porque é essencialmente o que a árvore é. O silêncio e a calma é essencialmente o que você é. A gente não compreende, como eu falei, e você não é algo que possa ser entendido, mas é uma nova percepção. Entre as palavras aqui que a gente está falando, existe esse silêncio. Quando você escuta o silêncio, não é um pensamento que está escutando o silêncio. É a sua consciência. É a sua real natureza. Vamos dizer assim, a essência de quem somos. E aí a gente faz a pergunta, tá, se não é eu, não é o pensamento ali, não é aquela identificação que eu tenho particular, né? Separada, individualizada de tudo e de todos, que está percebendo silêncio? Quem que está percebendo silêncio? E aí Eckhart Tolle fala que é a consciência divina, é a real natureza que existe em todos nós. Por isso que no autoconhecimento tem algo muito que você pode ouvir com muito mais facilidade também, que é o que o que você vê não está de acordo com aquilo que é, mas como você é. Você vê o que você é. Porque se eu sei que em todas as coisas, toda a natureza, em todas as pessoas, existe essa calma, esse silêncio, que é a nossa verdadeira essência, eu sei que no outro também existe essa percepção. E que muitas vezes, se ele estiver agindo, outra pessoa está agindo compulsivamente, dominada pelos seus pensamentos, ela não está agindo na sua natureza. Então eu consigo reconhecer no outro a natureza essencial, que também existe lá por baixo de todo esse barulho, de toda confusão que a gente acaba nos identificando, assim como existe no meu interior. E isso é a verdadeira libertação realmente do condicionamento mental, de todas as crenças, de toda a limitação. Eckhart Tolle fala também que só na calma vai existir a criatividade. E eu linko muito o conhecimento do Eckhart Tolle, que ele foi considerado, ele não realmente a transformação que aconteceu com o Eckhart Tolle, ele comentou no livro dele, né, O Poder do Agora, e nos outros livros também. E esse você pode perceber que é um livro bem pequenininho, bem fino, né? E passa bastantes insights assim sobre o poder do silêncio realmente. Mas ele mesmo falou que ele não queria nem nunca se considerou um mestre espiritual. Só que por ele ter alcançado essa paz tão grande, é uma paz imensa que as pessoas conseguiam até ele, a um certo momento ele dizia que parecia ser tão palpável. Só que é dessa dimensão em que a calma, a percepção, a consciência lhe leva para esse mundo. É o mesmo mundo que a gente vive, só que internamente é uma paz interior, é uma paz de percepção, porque, como ele fala, a calma e essa nova percepção é a essência de quem somos, mas a gente não consegue utilizá-la, a gente não consegue deixar esse silêncio divino agir através de nós se a gente estiver a todo tempo questionando, julgando, interpretando e realmente não começar a perceber o essencial. O silêncio ele é essencial porque sem o silêncio você não estava me ouvindo aqui. A inteligência, como diz Eckhart Tolle, que existe no silêncio, é a verdadeira inteligência da vida. É o que permite a existência de todas as coisas. E assim é a criatividade, e assim é da onde surge a solução dos nossos problemas. Você pode perceber, até mesmo Einstein falou, né? Você não resolve um problema com o mesmo estado de consciência que o criou. Você criou um problema, você definiu, a sua mente definiu aquela situação como um problema. E aí você começa a pensar. E os pensamentos não param. E desse estado, você não consegue ter uma percepção, uma luz. Se você não parar, não respirar. E a gente vai ver mais para frente que esse livro fala muito também sobre essa respiração, o intervalo entre uma inspiração e uma respiração, esses pequenos intervalos, assim como talvez seja difícil talvez para você perceber, porque muitas vezes é uma informação que você nunca chegou até você, que existe um intervalo entre um pensamento e outro. Você está pensando e de repente você muda para um outro pensamento. Existe um pequeno intervalo. Você perceber esse pequeno intervalo, assim como você perceber o silêncio,
existente entre as palavras, você vai despertando em seu interior para essa dimensão. Essa dimensão da consciência também existe em seu interior, só que por estarmos tão identificados com pensamentos contínuos e compulsivos, a gente não tem esse espaço de livre percepção. É nesse espaço de livre percepção que está a verdadeira calma, a verdadeira paz interior, paz de Deus, que a gente sempre ouve falar, que paz de Deus é essa que não depende de uma condição externa para se sentir em paz, para reconhecer a vida por baixo de toda situação de vida. É nesse sentido que Eckhart Tolle fez tem um livro, O Poder do Agora, O Poder do Silêncio. Ele tem o último livro recente dele, que é O Despertar de uma Nova Consciência, Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Bom dia, Rose. E por isso que na calma, no silêncio, está a verdadeira inteligência. Eu sempre tive também essa percepção em que a inteligência é as informações, é o nosso intelecto, é desenvolver a nossa capacidade de fazer algo, mas a verdadeira sabedoria, a inteligência vem da verdadeira sabedoria. E não existe sabedoria sem percepção. Não existe sabedoria sem você ter esse espaço de ação, escolha e reação. Você pode perceber, a maioria de nós é ação e reação. Por quê? Porque já define, já classifica todas as coisas como deve agir pela sua perspectiva. E a minha perspectiva, a minha visão, se eu for interpretar algo, vai ser sempre limitada. Não precisamos de mais informações. Você não precisa de mais informações assim, no sentido de que você acumular a leitura de 10 livros ou até... Isso vai lhe ajudar a desenvolver, mas você não precisa de uma faculdade, você não precisa de muito mais cursos para você utilizar da sua sabedoria, da capacidade que você tem de criar algo novo, mas precisa explorar essa dimensão interior de criatividade, de paz, de compreensão. Dali nasce toda a nova percepção da sua verdadeira essência. E isso existe dentro de cada um de nós. Napoleão Hill já falava que a mente infinita, você acessar a mente infinita, que hoje eu vejo, né? Eu já estudei vários livros de Napoleão Hill, vendo o pensamento dele, e a mente infinita que ele fala é o mesmo estado de consciência de livre percepção que Eckhart Tolle fala, que os mestres espirituais falam sobre o estado de presença. Você acessa um local da sua mente, podemos dizer local da sua mente, mas é como se fosse fora da mente, em que é o vazio, só que é o vazio que existe a inteligência e o silêncio. Dali surgem novos pensamentos, dali surgem grandes ideias, ali surge a criatividade, ali está a verdadeira sabedoria. E é onde eu gosto sempre de falar que ali está o campo das infinitas possibilidades. Por quê? Porque você vê que tudo que você define na sua vida hoje, seja uma situação boa, seja uma situação ruim, tudo isso é apenas a interpretação limitada da mente. Embora a grande maioria das pessoas ainda vive, né, pelo domínio da mente, domínio dos pensamentos, tudo é pensamento, não existe esse espaço. Quando a gente compreende que esse espaço, esse silêncio também existe no nosso interior, você está livre de toda a incompreensão. Realmente, de início, é você apenas perceber, né? Perceba o silêncio. Hoje, a primeira parte do livro, e para a gente focar realmente, fazer esse estudo essa semana, e você conseguir pegar algo, perceba o silêncio. Observe o silêncio e a calma de uma planta. Não é à toa que o próprio Jesus Cristo falou, né? Que olhai para os lírios do campo que não se preocupam. Ou ele sempre fazia parábolas, né? Com uma flor, com uma natureza. Isso é a verdadeira percepção, porque aqui dentro tem essa percepção do silêncio, da consciência, da calma. E se você percebe fora, você alinha com o silêncio que existe dentro. Para o barulho de fora, existe o barulho dentro. Mas assim como você quer descobrir o silêncio interior seu, essa nova dimensão, essa nova percepção, e realmente o que nos falta é clareza, né? Não é mais informações, mais conteúdo. Eu acredito que todo mundo que está escutando aqui já tem informação suficiente para botar em prática um novo projeto, para criar algo novo, para realmente ter a liberdade de escolha, o que é melhor para a sua vida. Todos nós já temos as informações suficientes. Mas tem algo que nos limita, tem algo que nos trava, essa identificação apenas com as crenças, apenas com esse mundo intelectual, conceitual, que a gente rotula o tempo inteiro. Então, ali está a verdadeira
paz interior divina que todos nós possuímos. Vamos fazer um excelente dia. Amanhã a gente continua com o estudo desse livro. Amanhã vamos ver além da mente pensante e parte desse silêncio. Hoje a gente pode tentar praticar essa percepção do silêncio durante o dia. Tente escutar o silêncio. Quando você escuta o silêncio que existe, quando você torna existente o silêncio externo, não é um pensamento, é uma percepção. E saber disso é muito importante, porque daí você já começa a se tornar consciente de que, nossa, eu não sou tudo, nem tudo é pensamento. Tem percepção. Eu estou ouvindo aqui, ó, eu posso ouvir sem um pensamento me atrapalhar. Porque essencialmente o silêncio ele não tem forma. Você não tem como dar, a gente até chama, né, o nome silêncio, mas no fim ele não existe uma forma. E se você consegue perceber essa não forma, essa não existência do silêncio, mas se tornar ciente de que ele está ali, que ele é importante, você se torna inteiro, ou melhor, você se inteira, né? O seu interior também acaba se unindo a esse silêncio e vai despertando algo completamente novo. Onde acho o livro? Eu vou colocar esse livro, se não está, no meu link, eu boto lá o link tem na Amazon, né? Pela internet, você pode comprar eu sempre compro os livros pela Amazon. Você pode pesquisar no site da Amazon, vai ter o livro O Poder do Silêncio. É muito bom. É um livro curtinho, foi um dos primeiros que eu vi, que eu conheci desse autor, e aí parti para o Poder do Agora, para o outro livro, que acaba. Por isso que eu comecei a falar essa semana e fazer esse estudo, porque na sequência a gente vai estudar outros livros dele também. Só que é muito bacana porque aqui é uma primeira percepção. Se você começa a perceber aos poucos que existe silêncio, que existe a calma, depois a gente reconhece o que é a mente pensante, o que é um pensamento, você tem que definir, você tem que estar claro para você. Não, isso é um pensamento. Eu posso conhecer algo a mais, eu posso ter a sabedoria para além do pensamento. Então são fases, né? São etapas que você vai compreendendo. É basicamente muito conteúdo que tem aqui tem no outro livro, mas aqui está mais, vamos dizer assim, insights mais colocados individualmente. E o silêncio é isso, o silêncio é essa percepção livre, sem forma. O silêncio não tem forma. Se você se torna ciente de que não existe essa forma, mas que ela é essencial, que é a sua calma, que é a percepção livre do nosso condicionamento, você também vai se tornando, vai deixando ciente, né, em seu interior a consciência que já existe aí, essa consciência livre do condicionamento. Obrigado também a todos que estiveram presentes. Vamos fazer uma excelente segunda-feira, começar uma segunda com bastante positividade, né, gratidão, e vamos cada vez mais perceber esse silêncio para então a gente nos desenvolver melhor, porque sempre antes de um pensamento, sempre antes de uma definição, existe essa percepção. Quanto mais aumentamos a percepção, mais compreendemos nossa verdadeira essência. Vamos juntos no autoconhecimento. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.